aqui para mais um episódio do Lucrativamente, o nosso podcast do curso de Ciências Contábeis da ANF, Antônio Meneghetti Faculdade. Sou o professor Eloy Brand e leciono aqui na Antônio Meneghetti no curso de Ciências Contábeis. Para hoje, nesse novo episódio, que vocês estão nos acompanhando, seja de dia, seja de noite, chimarrão, carro e baixas cobertas, do jeito que for, estando conosco, nos dão uma grande honra. Temos hoje o meu parceiro, professor Marcelo Medeiros. Por favor, dê um oi para a turma, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Espero que vocês estejam nos assistindo aí nas redes sociais, no YouTube, né, professor? Hoje vamos fazer uma discussão aqui maravilhosa, com certeza. Hoje temos jovens e como os jovens nos inspiram, que maravilha. Pessoal, não esqueçam, curtir, comentar, criticar, elogiar, isso nos fortalece. Quem é do mundo da Contábeis, quem acredita, quem quer a valorização da nossa classe e quem ainda não veio para Contábeis, venha, porque temos muitas coisas interessantes. E hoje, para nossa honra, para o nosso privilégio, eu fiz o convite e eles aceitaram. Como diz a nossa coordenadora, a professora Leandra, trabalhar com dois jovens que seguem o legado dos pais, que têm o DNA da contabilidade, quando o sangue corre nas veias, quando a contabilidade, a profissão contábil acaba podendo perpassar. E nós vamos falar sobre agrura, sobre oportunidades, sobre desafios. Né? Se de um lado você recebe uma estrutura, do outro lado você tem, seguir o legado do seu Gervásio. Tive o prazer de conhecer uma outra oportunidade, mas eu vou deixar para vocês, por gentileza, Iago e Luana Auler, que estão aqui conosco, se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, nada formal, algo bem à vontade, bem leve, por favor. E obrigado por terem aceito o convite. Bom, olá, né? Não sabemos o horário que o pessoal vai estar assistindo, mas nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Ficamos muito felizes com o convite, apesar de não estarmos acostumados com esse ambiente, né? Mas é uma oportunidade muito legal de trazer a nossa experiência, né? Sempre muito bom compartilhar. Então, eu tenho 31 anos, sou formada em Contábeis pela Unisc, me formei em 2016. Trabalho no escritório da nossa família desde os 15 anos, sim. E hoje em dia moro em Santa Maria e trabalho no escritório que tem a sede em Candelária. Então, eu me desloco para Candelária uma vez a cada 15 dias ou sempre que precisa para trabalhar presencialmente lá de vez em quando, mas se não, em Santa Maria eu trabalho no escritório em casa também. Basicamente, resumidamente, é isso. Vou deixar para o Iago fazer a parte dele. Meu nome é Iago, então. Eu me formei na Unisc em 2016, sou contador. Trabalho no SMA Contabilidade, escritório da nossa família, então, em Candelária, sede. Também comecei com 15 anos. Hoje tenho 30 anos e trabalho presencialmente todos os dias lá em Candelária. Que legal. Nos formamos juntos, inclusive, né? Eu fiz menos cadeiras por semestre para dar certo a formatura. Para fazer junto. Isso. Eu comecei um ano depois que ela e a gente foi adaptando o curso para no final a gente concluir juntos. Que legal. Eu acho que é tão inspirador essas histórias familiares, porque as empresas familiares, elas são a grande maioria hoje que a gente tem. Grande parte das empresas que nós temos hoje, que movimentam essa economia, são empresas familiares, certo? E micro e pequenas empresas. E tem uma linhagem de contadores, né, professor? Isso é muito legal. E eu queria saber de vocês o seguinte, crescer nessa família com uma tradição de contabilidade, com pai contador, com mãe contadora atuando, o que essa experiência de ver esses profissionais, vocês praticamente cresceram, né? 15 anos, vocês são muito jovens, vocês cresceram num ambiente de contabilidade, ouvindo termos que são da contabilidade, patrimônio líquido, ativo circulante. Como foi para vocês, eu queria ouvir de cada um assim, ver esse espelho e tomar essa decisão?
nossa, eu vou seguir na contabilidade. Porque eu penso assim, 15 anos, um monte de incertezas na vida. Ah, será que eu sigo na empresa do pai? Porque isso é um problema, né? Será que eu vou continuar no negócio da minha família? Será que eu vou seguir os passos do meu pai? Será que é isso que eu quero? É isso que o jovem tem na cabeça, né? Ele, meu Deus, e agora? O que eu vou ser? Como é que foi para vocês tomar essa decisão? Quem quer começar? Lady first. Sim, quando eu comecei no escritório foi justamente por isso. Na época eu não tinha noção do que eu estava adquirindo ali. Eu simplesmente comecei a trabalhar no escritório, porque se eu não começasse a trabalhar no escritório, eu iria começar em algum lugar, né? Sim. Então, eu, por mais inocência que eu tivesse do que aquilo ia trazer para minha vida, hoje em dia eu tenho noção das responsabilidades, da experiência que eu fui adquirindo com isso, e depois, na hora de escolher o curso, acabou sendo natural, porque a gente, desde criança, viveu nesse ambiente. A gente sempre fala que, quando nós éramos crianças, o escritório, ele é anexo à casa. Então, é mais... A gente sempre viveu aquele ambiente do escritório. Estava sempre no nosso meio ali. Não existia outro meio. Quer contar a nossa brincadeira? Eu sempre comento que eu acho engraçado isso, porque eu e a Luana, como ela é 1 ano e meio mais velha que eu. Então, a gente foi crianças juntos. Praticamente brincava das gêmeos. mesmas coisas, fazia a mesma coisa. Então, imagina, o escritório junto anexo à casa. Criança em casa olhando TV. Alguma hora vai dar uma passadinha no escritório, vai dar um oizinho, vai dar uma incomodada ali. Aí incomodava, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Aí eu sempre lembro, a gente olhando TV na sala, no sofá da sala, eles entregavam pra gente os contra-cheque, pra gente ir rasgando a lateral ali, tirando o carbono. Porque era impresso ainda. Exato, naquele tempo, como era feito, a gente já começava ali e já foi entrando naquele ambiente, porque queria ajudar, não sabia que aquilo ali ia se tornar a profissão. Mas assim Tem começou. Energia, a gente foi sempre... natural. Foi absolutamente natural. A gente sempre viveu naquele meio natural. E não teve essa pressão de tipo, vão seguir esse caminho, vão querer isso para a profissão mesmo. Foi automático. Acabou o ensino médio, já começou a faculdade. Eu realmente não tinha outro objetivo a não continuar no curso ali. Não tinha outra possibilidade. Sempre foi automático nas ciências contábeis. Maravilha. E aí vocês estão numa cidade de Candelária. Eu tenho um carinho especial, sempre recebi muitos alunos de Candelária, e eu não sei se é a água, se é a alimentação, mas vocês são muito gentis, vocês estão muito humanos, vocês percebem quando o outro precisa de ajuda. Eu tenho um carinho por essas questões assim, que vão além, e posso estar enganado. Sinibu também tem esse... Eu carrego dessas cidades a lembrança de alunos que vêm com uma pegada diferente, um olhar diferente, um tesão diferente e principalmente uma generosidade, uma vontade de ajudar os outros. E aí vocês chegam no ambiente de Santa Cruz, que é uma cidade um pouco mais movimentada, vamos dizer assim, e um networking natural. Revi esses dias uma foto de um churrasco lá com... você, uma colega lá, a Thaís de Venâncio Aires. Sim. E tal, todas as meninas, a gente sempre tinha um carinho muito grande, a gente fazia os churrascos uma vez por ano, a gente conseguia reunir a turma e tal, e como isso agrega. E aí vocês chegam no escritório e começa, certamente nesses 15, 16 anos mudou muito, né? O cliente, aquilo que os pais de vocês atendiam até então, dentro do que era proposto, e aí vocês chegam, né? Tem até brincadeira, o contador revoltado fala muito disso e tal. Sim. O meu pai faz assim, eu vou abrir o meu escritório, que eu vou fazer diferente, as minhas regras e tal, né? Como é que é essa transição familiar, essa governança de respeitar a tradição? Acho que é fundamental respeitar a tradição. Vocês têm um valor imenso de receber essa reputação, essa ética, essa credibilidade. Não se constrói nada assim. Eu sempre digo, pensando aí de novo na gurizada, 17, 18 anos, digamos que se forme com 22, se forme com 21. Eu quero abrir um escritório de contabilidade. Como é que eu vou chegar nos meus primeiros 10 clientes? 10 clientes. Né? Como é que alguém vai me querer? Como é que alguém vai me contratar?
E aí vocês, por um lado, aí eu vou fazer o contraponto. Por um lado, vocês recebem uma carteira de clientes, vocês têm uma tradição, uma reputação, mas vocês também buscam o novo. Vocês certamente, sem agredir, sem machucar, sem nenhuma atitude antiética, vocês buscam o novo em termos de varejo, em termos de indústria, em termos dos mais variados empreendimentos. Como é que essa gestão familiar de respeitar a tradição e a tradição também respeitar o novo? Me fale um pouco em relação a isso. Bom, isso é uma coisa que quando a gente começou a trabalhar no escritório, também, mesma coisa, como a gente era muito novo, a gente não tinha noção ainda, mas era um trabalho que os nossos pais já vinham fazendo, que era nos dar autonomia, lá antes de ter terminado a faculdade. Então, isso foi muito importante, porque a gente estudava uma coisa e no outro dia, às vezes, via no escritório, às vezes via por muitos anos no escritório, depois lá ia vendo o curso e pensava, isso é aquilo que eu faço no escritório. Então, já pensava em como conseguia aplicar, como conseguia melhorar, como conseguia trazer alguma técnica, alguma ferramenta, né? Já começa hoje, depois, com o tempo, com a internet, a encontrar novas soluções para oferecer para os clientes. Mas, antes de tudo, ver as necessidades dos clientes e trazer para eles o que eles precisam. Claro que a gente não vai fazer mudanças com os clientes que estão ali, estão satisfeitos com aquele ritmo, aquele modelo de Exatamente. negócio. Tá vendo a filha do dono do escritório, o filho inventar coisa. Inventar coisa, inventar moda. Então, não, era justamente ir aos poucos. E aí, esse processo que eu falei que ele vinha fazendo, né, de nos dar essa autonomia, quando o cliente vinha pedir por algo que ele já tinha repassado para a gente fazer, ele falava, agora é com a Luana, pode ver com ela, e na próxima vez o cliente já chegava sabendo que podia ver comigo, porque eu ia entregar no mesmo nível, né, ia entregar o que o cliente estava precisando, por mais que eu tivesse ali, que bom, o privilégio de ter a orientação dos nossos pais do lado, né, de dizer, faz assim, faz assado. Uma referência dele está dizendo, indicando o caminho, mas a gente tem a autonomia de poder por nossas próprias pernas e traçando o caminho da novidade também. Não se prender totalmente ao que eles tinham, usando a referência deles, mas também eles nos dão autonomia de ir buscando o caminho novo, captando clientes com abordagens novas também. Que legal. Bacana. Sabe o que eu queria saber? Que eu fiquei curioso ouvindo a fala de vocês assim, porque a família construiu algo, certo? Mas vocês vão ter o perfil de liderança que vocês vão desenvolver. Claro que isso vai estar muito carregado das influências dos pais de vocês, né? De como eles atuavam, o mercado mudou, a gente tem a inserção das novas tecnologias. Hoje a gente sabe, né, que a gente precisa ter várias competências, né? Soft skills, hard skills, self skills, que é o conhecimento nosso mesmo, né? Que muitas vezes é mais importante do que self skills, você se conhecer mesmo como pessoa, como ser humano, para atuar nesses conflitos que aparecem nas empresas. E o que vocês levam, assim, tem alguma coisa que é marcante, por exemplo, da forma de empreender dos pais de vocês, que vocês levam? Porque vocês são muito jovens, são muito jovens e estão no mercado empreendendo. E vocês são referência para que novos jovens saiam daquela zona de conforto, saiam do interior e vão em busca dessa ambição, vão em busca de buscar um sonho de ter o seu próprio negócio. Pode ser que seja um escritório de contabilidade, mas pode ser uma assessoria financeira, pode ser uma perícia, pode ser várias áreas dentro dos vários campos que a contabilidade oportuniza. Vocês têm algo que é marcante, assim? Por exemplo, quase a cena primária, vamos dizer assim, cena primária profissional, técnica. Tem alguma coisa que marcou vocês? Nossa, isso aqui marcou o meu pai como empresário, a minha mãe. Vocês têm alguma passagem assim? Eu acredito que uma coisa muito importante é ter coragem. Ter coragem de empreender. A nossa mãe, antes ela tinha um sócio no escritório, antigamente. Ela teve a coragem de abrir um escritório sozinha. Anos depois, meu pai era CLT, trabalhava numa loja de móveis, teve a coragem de largar a certeza, ir trabalhar com a nossa mãe, fazer a sociedade ali com ela e, assim, construir o negócio deles. Isso precisa muita coragem, além do conhecimento que eles tinham, mas precisa ter coragem para dar a cara à tapa e começar aquilo ali. Acho que isso é muito importante. Esse é um exemplo sólido teu, de coragem. Muito. Coragem dos teus pais. De fazer o novo, fazer acontecer
dar a tua marca para aquilo ali. Que legal. E você, Luana? Largar a garantia, Exatamente. largar a garantia pro duvidoso, Largar a certeza mas o duvidoso pra cima, duvidoso Exato. pra... Que tem potencial de explodir, mas tu tem que estar ali para isso. Nossa. Ou explode ou explode. Exato. Não tem outra De opção, alguma né? maneira. Por favor, Luana. É uma coisa que eu penso muito, é que independente do local, né, de ser um escritório, mas isso pode ser aplicado em qualquer lugar, e hoje em dia a gente vê muito em função de home office, por exemplo, eles dividem muito o que é trabalho e o que é casa. Então, porque eles também, querendo ou não, eles eram um casal trabalhando juntos. E agora é uma família trabalhando juntos. E eles sempre tiveram isso muito... Por mais que também, novamente, a gente não compreendia. Mas chegava o horário de fechar o escritório, às vezes a gente... vou só ficar fazendo aqui. Filha, vamos lá? Filha... Não, agora deu. Tá, só mais 15 minutinhos. Passava os 15 minutinhos e... Filha, deu agora, não precisa mais para sair do escritório. Amanhã retoma. Amanhã continua. Porque, às vezes, quando tu tá trabalhando no teu negócio, tu tá empreendendo, tu quer seguir fazendo, porque tu sabe que o trabalho não vai ter fim. Mas quando tu se dá conta de que, realmente o trabalho não vai ter fim, eu preciso parar, eu preciso aproveitar ali o momento de lazer, o momento com a família, e dividir isso. Não levar os problemas da família pro escritório, e do escritório para a família, sabe? Certo. Então, separar os momentos de falar sobre isso também. E isso é uma coisa que sempre me marcou muito. E agora, trabalhando em casa, em home office, né? Eu percebo, eu preciso parar de trabalhar. E agora eu vou fazer uma coisa para mim, né? Sim, são coisas bem importantes, né, professor? Separar. Coragem para empreender e a importância de respeitar o tempo da família. Eu acho que aí a gente tem um gatilho para quem tem empresas que está nos assistindo no Instagram, no YouTube. O segredo das empresas familiares é esse. É você saber separar o que é o núcleo familiar e o que é o negócio. E respeitar esses momentos. Eu acho que aqui fica um bom aprendizado para quem está nos assistindo, principalmente para o jovem que quer começar no negócio da família, né? Sem dúvida. Então, saber a hora do lazer e a hora do trabalho. Exato. Saber separar bem. Tempo, o dinheiro, e a gente pega isso também para empresas, não necessariamente de contabilidade, mas geral, que a gente né? sempre bate, né? Pessoa física e pessoa jurídica. São dois bolsos diferentes, que não... mistura tudo e a gente já se perde em relação... a empresa não está dando lucro, não está tendo resultado. Não, mas espera aí, para onde, de que maneira está sendo canalizado esse valor? E aí eu faço de novo o gancho com lucrativamente, a gente quer justamente ativar a mente no sentido de lucro, de obter resultado. Muito bacana, eu acho que são praticamente lições que vocês passam, né? Estamos agora pensando, 2026 está chegando. Vocês, ao natural, dentro das opções, por uma questão de cidades, de regiões e tal, morando em Candelária, vivenciando o meio familiar, escolheram o curso de Ciências Contábeis. Tive o privilégio de ser professor dos dois, né? Tenho lembranças muito boas da maneira, das ações de vocês. Mas e aí, o que vocês diriam para um jovem que está pensando? Porque muito já se falou, já faz muito tempo, a contabilidade vai acabar, não tem mais contabilidade, né? E o que eu vejo no Instagram, não é nem mais em jornal e tal, precisa-se, venha trabalhar conosco, né? Venha fazer parte do nosso time, assistente contábil, analista contábil, RH, pessoal, fiscal, tributo. A gente eu só vejo vaga, oportunidade, né? Muito. O que está acontecendo? A contabilidade vai acabar? Ou a contabilidade é uma profissão do futuro? Ou a contabilidade é a profissão de agora? O que vocês diriam para o jovem? Por que ele deve fazer ciências contábeis? E se ele se decidir fazer ciências contábeis, vir fazer na ANF, na Antônio Meneghetti Faculdade, aqui no Recanto Maestro. Vou começar, então. Vai lá. Eu acho que a contabilidade é muito vasta e as pessoas têm pouco acesso ao que realmente é a contabilidade, né? O estigma que as pessoas têm do contador na sociedade. A gente estava falando, o contador é o médico das empresas. Mas eu imagino que as pessoas... eu tenho certeza que as pessoas não têm acesso ao contador no dia a dia como elas têm a um médico na hora de iniciar, de escolher uma faculdade. Então,
eu vou fazer medicina, eu tenho uma ideia, por mais que eu não saiba os meios, mas eu tenho uma ideia do que o médico vai fazer lá na frente. Mas os contadores, a gente não vê o que os contadores estão fazendo, né? As pessoas não veem. Exato. Então, a gente só vê... A gente sabe que precisa, mas às vezes não sabe por que precisa. As pessoas, né, os clientes e Certo. as pessoas que vão optar por fazer Os jovens. contábeis. E a gente só vê... Quem está elogiando a contabilidade são os professores, os alunos da contábeis. A gente precisa furar essa bolha, né? A gente precisa... E também bons empresários. Então, a gente precisa formar mais bons empresários para que eles nos elogiem também, né? Para que eles mostrem a importância Valorizem da a contabilidade. profissão, valorizem a... E é muito variado mesmo. A gente pode seguir por muitas vertentes dentro da Ótimo. contabilidade, né? Ótimo. Só que isso não tá... Tem que ter uma forma de chegar lá naquele jovem que está iniciando. Eu acho que assim, o pessoal... eu fico fascinado quando eu começo a ver que isso também é contabilidade. Quer dizer, assim, você vê contabilidade, escritório de contabilidade. Um balanço patrimonial, um DRE. Com todo respeito, uma coisa chata no sentido de passado, de registro, que eu não reputo nada chato. Eu entendo que é fundamental, é a base, é o alicerce. Não tem como tu vai achar bonita a casa, o telhado, a cerâmica, o banheiro, a lareira e tal. Mas é lindo um patrimônio ali. Mas tu não vai achar um alicerce. Que alicerce bonitinho. Mas o engenheiro gosta. Cavou um buraco lá na terra e tal. Eu quero ver a lareira, eu quero ir num ambiente agradável, numa iluminação bacana e tal. Então, o que eu quero na contabilidade? Eu quero uma governança bem definida, eu quero regras de compliance, eu quero ESG. ESG é da contabilidade? Mas claro! Né? De onde que a gente vai tirar meio ambiente, governança, sustentabilidade, né? E sustentabilidade da sigla ESG? Da onde a gente vai tirar perícia, auditoria, né? Trabalhar quase como um psicólogo nas relações empresariais, porque aí a empresa familiar tem o negócio, tem o dinheiro e tem o poder. A hora que você tem o poder, né, o dinheiro e relações afetivas moldando, você tem um prato cheio para as decisões não serem necessariamente técnicas, profissionais. E vem o profissional da contabilidade podendo nortear isso, podendo ser o algodão no meio dos cristais. Eu adoro essa expressão, né? Porque está todo mundo ali para se quebrar, está todo mundo... E o contador vai lá, dá uma ajeitada, mostra. O senhor está certo, a senhora está certa. A sua posição também está correta, só que vocês estão olhando de ângulos diferentes, né? Vamos tentar olhar isso nesse patamar completo, né? Com todas essas complexidades. E você, Iago, por que o jovem deveria fazer contabilidade? Uma coisa que eu acho muito importante, que sempre aconteceu, é que toda empresa precisa de contador. Sempre precisou e vai continuar precisando, a não ser que o governo determine que não precisa mais. Revogar a Lei 10.406. Mas, gente, toda empresa precisa. Então, é um campo muito vasto de atuação. Não precisa ser só escritório contábil. Pode, por exemplo, muitas pessoas que trabalham em bancos são contadores. Pessoal que trabalha em órgãos públicos, prefeituras, também pode ir para essa área. Se tu não quer a coisa do escritório, balanço, tradicional, às vezes, aquela coisa mais tradicional, tu quer uma coisa mais diferente, também pode ser. Então tem muito campo de atuação além do escritório contábil que convida as pessoas a continuarem no curso. Eu queria fazer uma pergunta relacionada agora a gente fala muito aqui de projeto de natureza. E saber o teu projeto é saber aquilo que é o mais profundo da tua relação ser humano com tudo, com a vida, com o ambiente, com as pessoas. Vocês têm, assim, esse momento que vê aquele insight, assim, sabe, que a gente chama, que diz assim, nossa, esse é o meu projeto de natureza, o meu core business é a contabilidade, é resolver o problema. Vocês tiveram esse momento, assim, ou vocês ainda estão nessa discussão, assim, interna consigo, porque é uma coisa muito pessoal, né?
meu Deus, esse é o meu core business, ou eu ainda tenho vontade de empreender em outras coisas. Porque eu queria perguntar também se vocês trabalham em áreas semelhantes, né, no escritório, ou se cada um tá numa área diferente, profissional. Por exemplo, um tá no fiscal, sei lá. Mas eu queria saber se é um projeto já, vocês têm essa percepção, assim? Eu tenho muito a vontade e tento fazer isso com os nossos clientes, no círculo de amigos também, que é mostrar que a contabilidade não é esse estigma que as pessoas têm na maioria das vezes. Essa coisa complicada que as pessoas acham burocrático. E aí eu sempre falo que contabilidade... Fala em contador, o pessoal fala, então faz um cálculo aí pra mim. Né? Quanto é que eu 2 mais 2? Tu deve ser bom de conta, então. Exatamente. O contador também pode contar histórias, não é mesmo? Não é só números. Exato. E é uma ciência social aplicada. Yes, né? yes. Obrigado, Luana. Nossa, obrigado. Eu falo isso muito. Tem amigos até que riem comigo. Ciências contábeis é uma ciência social, né? Eu falo exatamente. Porque a gente se torna muitas vezes um psicólogo, a pessoa se abre com a gente. Então, eu comecei a perceber esses problemas das pessoas e aí, com o tempo, a gente vai vendo que os nossos clientes vão vindo com os mesmos problemas. Então, podemos antecipar a resolução desses problemas. Temos uma oportunidade aí. No momento em que a pessoa chega... A gente já fala de uma forma, né, entendendo o que ela tem, o que ela precisa, porque às vezes as pessoas vêm para o escritório sem saber o que elas vão precisar ali. Sim, só dizem para elas. Elas sabem que precisam do escritório, mas elas não sabem, às vezes, para que elas precisam. A gente precisa, então, transmitir esse conhecimento para elas do que elas vão estar contratando ali, o que elas vão ter de possibilidade. E nisso eu tento mostrar o valor que ela vai ver no que eu estou fazendo. Traduzir o que a gente está fazendo para uma linguagem que ela vai compreender melhor, que não é, às vezes, aquela linguagem de negócios, né? O contabilês que falam. Então, a gente tenta traduzir. E eu penso muito nisso, em traduzir a contabilidade para os nossos clientes. Isso te dá aquela satisfação de repente... Aí que tá a questão do projeto, né? Por exemplo, esse é o meu negócio, é fazer que o cliente cresça... entendendo a contabilidade, ele vendo que a contabilidade está aqui para ajudar ele, não para atrapalhar, e aí tu tá vendo aquela satisfação, porque é isso que nos move como profissionais de contabilidade, né? Quando você vê o cliente crescer, quando você vê que o cliente se desenvolveu por uma orientação que você deu, porque ele te ouviu, você trouxe o cliente para você dentro do escritório, te dá aquela satisfação, nossa, esse cara venceu porque ele tá aqui junto com a gente, né? Então se isso é o que te vibra lá dentro, tu tá no caminho certo. É mais que dinheiro. Aí tu tá no caminho certo. Porque tu sabe que aquilo que te move, aquela satisfação, né? Sim, quando vem um cliente que mostra que emitiu uma nota fiscal, eu tô entendendo. Eu falo, nossa, que lindo, me manda nota fiscal. É que nem o engenheiro acha bonito o alicerce do prédio. A gente acha bonito a nota fiscal. O CFOP bem bonito, né? A gente adora um CST. A gente adora um CST bem certinho, né? Sobre setores no escritório, eu acho engraçado que eu e a Luana, a gente é oposto. Totalmente oposto. Eu sou mais da parte técnica, análise de balanço, eu gosto dessa parte de números. Indicadores. Ali. E a Luana é muito da teoria, da conversa com o cliente. Ela vai muito bem nessa área. Eu fico encantado, assim, como ela tem o dom de alguém chegar para conversar com ela, ela fazer a leitura perfeita, entender o problema da pessoa e traduzir aquilo ali para a pessoa da forma que ela vai entender também, não só perceber, mas não saber responder. Sim, ela tem esse feeling assim, desse dom mesmo. E daí, para mim, a área é mais a parte do balanço, dos números ali. O Iago é o contador que faz o cálculo de cabeça. Ele é um matemático. Ele faz essa parte por mim. E daí, o que tu tava falando, para mim, chega a brilhar o olho quando eu mando alguma coisa pro cliente e ele tem interesse em entender, ele pergunta alguma coisa, ou ele mesmo dá alguma resposta que eu vejo que ele tá entendendo o que tá acontecendo na empresa com algum balanço, alguma demonstração que foi enviada. Chega... Isso que anima a gente a continuar. Nossa, é isso mesmo. Exatamente. Tem muito um bom. vídeo na internet que é maravilhoso, que uma humorista fala assim, eu não consigo entender uma pessoa que diz, nossa, hoje eu fechei um balanço. Mas é só quando a gente fecha e chega no indicador que sabe do que a gente tá falando, né? E quando o cliente manda pra gente esse vídeo falando, tu pensa assim, nossa, exatamente isso. Tipo, eles estão vendo o valor eles estão entendendo. pra gente, que delícia sabe? esse imposto. E a gente pode
ir numa questão mais formal, numa linguagem mais Sim. sofisticada, falar disso em termos de fidelização e tal, ou a gente pode simplesmente dizer a verdade verdadeira, que é, esse cara não te larga mais. Não. Né? Porque você ganhou a confiança dele, Ele não vai entendeu ser o por porquê. R$50 a mais ou R$100 a menos ou não sei o quê. Não vai ter disputa, não vai ter competição porque um outro colega está com honorários mais baixo ou por isso, por aquilo. Porque ele confia em você. Confiança. E assim como a gente falou, tangenciou da questão do psicólogo, caramba, entregar as finanças na mão de uma outra pessoa, pense em nós, assim, a gente dá uma, né... Para dar senha Gov, olha, eu posso casar, eu posso fazer procuração, eu posso transferir, né? Caramba, você está mexendo com uma coisa muito, muito sensível, muito... Quanto que a pessoa trabalhou, quanto que a pessoa se dedica para ter aquele recurso financeiro para ter um conforto, para ter uma vida, para ter uma família, assim, tem um lado social que a gente está trabalhando nisso. E daqui a pouco isso tem 40 empregos, tem famílias que estão... Né? Uma decisão mal feita, ou digamos assim, um encaminhamento incorreto, tem muita responsabilidade, fora a responsabilidade civil, penal e tal, de vida mesmo, de mexer com uma comunidade. Eu acho que tem um lado bastante significativo. Eu sempre Papel digo, social. eu Papel quero social. sempre, alguma vez na vida, eu quero sempre ter perto de mim, conhecido, eu tenho que ter um advogado, um médico e um contador. E um mecânico. Porque em algum... também. Boa. Porque em algum momento da vida, essas Vai coisas precisar, vão ser vai. nevrálgicas, vão te salvar de uma determinada situação. Bacana. Iago, eu quero explorar um outro detalhezinho. Eu te acompanhei um pouco, acompanhei os dois na graduação e tudo. E o Iago, lá pelas tantas, vamos falar de contabilidade internacional, que a gente sai de Candelária e vê que a contabilidade é mundial. Né? O Brasil está com todas as IRFs, com toda... né? Está integrado e se faz. O pensamento contábil é igual na Inglaterra, no Japão, na Coreia. Não sei como é que seria aprender coreano e tal, mas deixando a língua de fora, o Iago se arrisca e vai passar um semestre fora. Conta para nós isso. Sim, eu tive a oportunidade durante a graduação ali na Unisc, fui o primeiro aluno do curso de contábeis da Unisc que fez um intercâmbio para a universidade, através do programa da Unisc, fui o primeiro da Contábeis para ir para Portugal, estudar um semestre lá. Estudei gestão de empresas lá. Seria equivalente a uma administração aqui. Fiz algumas cadeiras lá, foi uma experiência muito legal, diferente, totalmente diferente, né? Às vezes a gente fala sobre Portugal, a gente pensa, é quase a mesma coisa do Brasil, mesmo idioma, vai ser fácil. O primeiro choque que tu tem é esse, quando tu chega no aeroporto. O idioma é o mesmo, mas é diferente. Português um jeito de Portugal. de falar diferente e tu tem que te concentrar como se fosse alguém falando inglês contigo. Não sai no automático. Claro, aos poucos isso já vem acontecendo. Mas foi uma experiência muito legal que tu tem uma outra... Tu aprende a realidade no outro país também, né? Aprende a se virar, aprende a cumprir horários. Eu fui com 19 anos. Documentos, eu me lembro que era uma coisa assim, às vezes a gente reclama. A parte burocrática ali, até tu conseguir a aprovação, que primeiro tu pega a escala de aulas deles lá, tu escolhe uma faculdade, vê se tem algum curso compatível, aí pega as cadeiras do programa lá e leva pro curso aqui para ver se é compatível para levar para lá, para justamente aproveitar no teu curso aqui, porque eles estão estudando lá. Certo. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa, né? O Brasil é um dos poucos países que adotou as normas internacionais de contabilidade por força de lei, né? A Lei 11.638. E essa globalização, já que a gente está no assunto, no tema de globalização, normas internacionais, padronagem, né, do IASB, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tecnologia. Vamos falar agora. Então, a gente tem um cenário internacional global, empresas atendendo padrões internacionais de contabilidade, registro de leasing, ajuste a valor presente, ajuste de avaliação patrimonial. Mas e essa tecnologia? A conta sempre foi a sombra da contabilidade, desde que, eu acho que antes de eu entrar na contabilidade, né? Meu Deus, a contabilidade vai acabar. Hoje nós temos bots, que são aqueles robôs que ficam dando entrada automática.
As grandes corporações, quase todas têm portaria fiscal, onde você tem, quando o caminhão chega na entrada, já faz todos os registros fiscais da entrada, né? Crédito ICMS, PIS, COFINS, e não tem um ser humano ali. Ele usa um QR Code, ele faz um pré-recebimento e o sistema faz. Mas atrás de toda essa estrutura, tem um grupo de contadores que pensou essas estratégias. Então, como que a gente está hoje? Inserção da inteligência artificial para fazer conciliação bancária. Inserção da inteligência artificial para ajudar na parte de XML, que é um grande problema, né? Quem está emitindo notas fiscais para o teu CNPJ. Quem não faz essa varredura sempre se surpreende. Nossa, apareceu tantas notas fiscais pendentes lá no meu SPED que eu não tenho escriturado. O governo de Santa Catarina já fez um acordo que está autuando as empresas que não fizeram a escrituração. Já sabemos que isso vai vir para o Rio Grande do Sul. Como que vocês veem essa inserção, vocês como profissionais, nessa transformação, nessa disrupção tecnológica? Se a gente for pegar da minha época, lá da máquina de escrever, né? Eu preenchia, gente, slip bancário datilografando. Quando errava um número lá, dava vontade de morrer que voltava, né? Porque não registraram as duplicatas. Hoje é tudo eletrônico, com arquivo eletrônico, recepção. Como é que vocês veem o escritório hoje, essa inteligência artificial, essa tecnologia, e projetando aí para frente uns 10 anos? O que a gente vai esperar dessa tecnologia? Vocês estão por dentro dessas mudanças tecnológicas? Eu acho que, mais uma vez, entra a coragem de atuar, né? De tu estar pronto para as mudanças. A mudança, a atualização sempre aconteceu, sempre veio acontecendo. 10 anos atrás era diferente, tinha menos recursos disponíveis, hoje já está muito mais moderno, que há 10 anos vai estar mais ainda. Então, sempre o contador ele vai estar junto vai estar acompanhando essa evolução, e o contador que não estiver disposto, ele vai acabar ficando para trás. Por isso que a gente sempre acha importante estar acompanhando, obviamente acompanhando, mas participando, trocando ideia com outros contadores, buscando essa informação para não ficar para trás, para sempre estar acompanhando junto com a tecnologia. E no escritório mesmo, a gente usa ferramentas hoje em dia que antes a gente não utilizava. Que primeiro começou a ser interno nosso, né? Então, ali o sistema contábil, que a gente ouve a nossa mãe falar, que antes era preenchido manualmente os livros contábeis. Quem tinha letra bonita. Quem tinha letra bonita escriturava o diário. Imagina! Então, nisso a gente já pensava, nossa, como seria? Usava um disquete, tinha que levar no banco. Vocês conheciam disquete ou não? Só ouviram falar? A gente brincava com eles. Carnê carbonado. Isso, claro. A gente brincava com eles também. Daí, o que a gente tinha o carbono ali, a gente desenhava, né? Fazia quando a gente era criança ainda. Mas a gente ouvia essas conversas, assim, da mudança. Mas daí começou a utilizar sistemas, né? Se começou a utilizar sistemas contábeis que auxiliavam para isso. E hoje em dia, os sistemas que a gente vê já chegam no cliente, né? Então, a gente tem esse trabalho de orientar o cliente a utilizar um sistema que a gente vai enviar por um aplicativo que eles vão acessar lá, começaram a utilizar o Pix, né, nos últimos anos. Então, eles começaram a ver que era fácil. Então, as guias de pagamento que antes eles tinham, que eles recebiam físicas, agora tá na palma da mão, no celular deles. Então, mas claro, foi um processo demonstrar, agora tem uns que até hoje talvez ainda querem entregar papel, só que agora papel. A gente já sabe as dúvidas que eles vão ter e a gente antecipa, a gente já mostra todo o benefício antes deles só... Tá bom, legal, beleza. E a maioria já vem procurando por isso, né? E depois que experimenta, acho que não tem como, né? Você tem que conseguir mostrar, tem que fazer. Mas não vai funcionar. Não, mas funciona. Faz uma vez. Pode confiar. Mas funcionou. Daí a coisa vai, né? E aí a gente no escritório tem mais tempo, e até em empresas, né? Pra conseguir focar em atividades gerenciais. Porque esse é o medo que as pessoas têm, né? As pessoas acham assim, vou perder espaço pra tecnologia. Tu falou, acho que a tua fala agora tu fechou. Não perder o espaço, tu vai ter tempo para buscar outras coisas. Então, tu deixa de fazer uma coisa que é maçante, por exemplo, uma conciliação bancária, que tu vai ficar lá buscando encontrar valores, que tu pode ter um robô que pode fazer isso para ti, e tu vai se especializar em quê?
em buscar uma solução para o teu cliente. Tu vai se especializar em dar uma consultoria societária para ele, tu vai ter tempo de analisar se as receitas financeiras dele não estão muito maiores que o faturamento bruto. Será que eu não tenho que fazer uma cisão parcial desse cliente e colocar parte da operação dele num lucro presumido, por exemplo? Será que não tem que fazer uma hold para esse cara agora? Isso então, é algo que o robô não vai ver. Não vai. É a pessoalidade do negócio que não vai ser substituída pelo robô. Tu até pode botar parâmetros, mas a tecnologia, ela vai te libertar de amarras para te poder dar passos maiores na contabilidade. Talvez aquilo que os nossos clientes não conseguem ver, a grandiosidade do apoio do contador, com essa libertação da tecnologia, a gente vai conseguir estar mais perto do... Porque hoje, muitos escritórios ainda estão assim, os contadores estão cheios de trabalho fiscal, muitas vezes, né? Por causa de exigências legais, e às vezes se afasta do cliente porque não tem o tempo para ir lá. Exato. E no momento quando tu tiver esse tempo, tu vai conseguir orientar o teu cliente. Então essa tua fala é importante, principalmente para quem está nos assistindo e tá em dúvida ainda nesse meu Deus, e agora, será que faz contábil? Será que não? Tô com mais dúvida. Tá aqui 2 exemplos de 2 jovens, né, que estão rompendo essa barreira aí, porque muito se fala, né, mas será que a profissão de contador, ela é atrativa para o jovem? Eu consigo imaginar assim, os jovens de uma forma tão plena, atuando em consultoria, em perícia, em auditoria, que são muitas possibilidades. A empregabilidade da nossa área é infinita. Então, não é a tecnologia que vai... A tecnologia vai nos potencializar. Ela não vai nos afogar. Ela vai, muito pelo contrário, ela vai nos libertar, eu acho. Essa é a minha opinião. Não sei se tu concorda comigo. Totalmente. Acho que o jovem temos vai tudo para evoluir. Vai treinar o pensamento, né? Exatamente. Não é só os cálculos. Se a gente começar a mostrar para as empresas, né, de todos os portes, precificação, um controle de fluxo de caixa, né? Como é que o senhor coloca o preço? Eu multiplico por 3. 0,70, nem sabe o que é. Eu multiplico por 3. Mas por que 3? 1 é para mim fazer. Não, 1 é matéria-prima, 1 é para mim fazer e 1 é para mim ganhar. Eu multiplico por 3. Tá, mas o senhor tem ideia, né? Se é optante pelo Simples, tem ICMS, PIS, COFINS, se tem frete, custo financeiro, custo fixo, variável, tem, né, complexidades, porque... O meu grande medo não é o número exato. O meu grande medo é o mercado. Porque se tu precificar... A análise do mercado. Se você precificar caro demais, alguém vai ganhar o teu cliente. E se tu colocar a menos, você acha que está ganhando um valor e não está tendo aquele retorno do investimento. Bacana, muito bacana. Gente, aqui na Anfi, a gente trabalha muito além da sala de aula, além da noite, além dos conteúdos e tal, participar em eventos, em congressos, trabalhar grupos de pesquisa, trabalhar interdisciplinaridade, trabalhos com disciplinas comuns, fazer problemas, porque o problema na vida real, ele não vem, isso aqui é um problema de análise, isso aqui é um problema de custos, isso aqui é um problema de tributário. É um problema e a gente é um corticoide, tem que pegar e passar geral e ver, conseguir localizar, conseguir diagnosticar, conseguir trabalhar. E aí o Iago teve uma experiência também, às vezes os alunos ficam um pouco chateados com o trabalho de conclusão, tem que fazer um projeto, tem que definir uma área, e eu sempre bati muito na tecla de você conseguir fazer um trabalho aplicado, um trabalho que dá um benefício, que a gente trabalha muito de quebrar muros e construir pontes com o mercado. A universidade não pode, a faculdade não pode ser um prédio isolado, cercado, né? Quase uma divindade. Né? Vamos deixar os loucos lá dentro, não vamos deixar eles fugir, vamos manter eles tudo lá dentro e tal, porque eles estão relacionados com o mercado. É para isso que tem a universidade, a faculdade, essa é a razão de existir, de você estudar e tal, a aplicabilidade. Me conta dessa experiência, eu te acompanhei, tinha mais um outro colega junto naquela ocasião, eu sei que eu cutuco, agora os alunos de agora já sabem, às vezes eu planto umas sementinhas, tu podia fazer tal coisa. Aí esse dia até me ajoelhei na frente de uma colega, assim, meio de lado, assim, de uma aluna, assim,
aquele teu trabalho, tu podia tentar. Não. Né? No outro dia ela mandou para mim, professor, o senhor pode dar uma lida, ver se está mais ou menos. Então assim, a gente vai plantando, a gente vai jogando as iscas e tal. O Iago na época aceitou. E aí aquele processo, você encaminha, primeiro você escreve, depois você submete, aí você tem o resultado. Opa, agora nós temos um problema, agora foi aprovado. Agora nós vamos ter que ir lá. Até agora não tinha problema nenhum, né? Se não foi aprovado, tá tudo certo. Foi aprovado, temos que ir lá. E aí fomos encarar os uruguaios lá e tal, num congresso internacional, e aí o Eloy, como bom professor, modéstia à parte, fez a melhor parte. É contigo, Iago. Quem vai apresentar é tu. Eu vou lá bater palma, eu vou lá para fotografar, filmar e tal, mas quem vai apresentar, quem vai encarar, por quê? Porque eu tenho certeza, com um pouquinho de dor no coração, com um pouquinho de vontade de proteger e tal, mas tem que jogar, e eu sei que vai acontecer. E vão ter vários dias que o Eloy não vai estar mais lá, que o Marcelo, que a professora Leandra não vão estar, né, podendo acompanhar, supervisionar, coordenar, segurar a mão. Vai, o protagonismo é teu. Como é que foi essa experiência para ti naquele momento? Foi um grande desafio, né? Acho que foi um pouco depois de um ano de formado, o Eloy mandou mensagem, fazendo um convite, quem sabe eu tentava adequar o trabalho para o Congresso Internacional de Custos, do Mercosul de Custos. Isso. E eu falei, não, vamos lá, vamos tentar. Daí ajustamos ali o trabalho, que tinha que dar uma reduzida nele, enviamos e aprovamos. Aí foi bem isso que ele falou. Aprovou, agora é ir começa e botar... Aí fomos lá, uma experiência totalmente diferente, né? Tu poder apresentar o teu trabalho, que era, o meu tema foi custo e desempenho do escritório prestador de serviços contábeis em Candelária, que era o nosso escritório. A gente pegou algumas empresas, clientes nossos, e fez literalmente a análise do custo e se estava sendo rentável para o escritório aquele cliente, se o valor dos honorários que estavam sendo cobrados era justo para a demanda que eles estavam nos requerindo. Então, pegar essa informação própria tua, né, ir para um outro país, apresentar na frente de profissionais qualificados e fazer isso foi muito legal, foi incrível. Isso é inspirador. Inspirador. Nesse sentido. Eu trouxe justamente para mostrar que é possível. É uma questão de... querer. Exato. E coragem, né? De novo, coragem. Entra coragem. Bem presente, né? E a gente sempre acha que o nosso trabalho... mas não é tudo isso. Aquela pessoa tá lá apresentando, mas o dele é muito melhor, eu não ia conseguir fazer isso. E depois tu vê os outros profissionais, colegas te aplaudindo e elogiando... Aí tu, nossa, eu fui capaz. E vocês buscam isso, assim, por exemplo, pós-graduação, mestrado, não sei se vocês já fizeram, mas, por exemplo, isso é uma coisa latente, assim, por exemplo, porque a educação continuada, ela é super importante para nós, porque a gente sofre os efeitos das mudanças das legislações, mas a gente tem uma mudança do cenário econômico também, porque as empresas, elas estão se relacionando de uma forma diferente, a forma como o produto chega no cliente mudou, hoje as pessoas consomem muito via rede social, via YouTube, então... Eu tenho que ter essa percepção do mercado. E a academia, o estudo, buscar treinamento, buscar não só mestrado e doutorado, mas também especializações, cursos, né? Vocês têm essa preocupação, por exemplo, de manter um hábito de atualização, de buscar essa pós-graduação, esse conhecimento extra, assim? Sim, eu fiz um MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário na BSSP. E eu via que a abordagem num curso de especialização, né, numa pós-graduação, ela é bem diferente da abordagem na graduação, né, que eu estava acostumada. Então, ali tá todo mundo falando aquele item, aquele assunto que tu tá interessado em aprender e numa linguagem já aplicando pro dia a dia. Então, tu consegue ver colegas que também já estão trabalhando, dando as suas percepções, o que eles fizeram, o que eles aplicaram, né? Então, experiências práticas. É um outro patamar do ensino, do estudo. Tu troca muito nesse sentido já mais aprofundado, direcionado.
eu acho que é muito importante. Contadores já sabem desde o início que precisam estudar para sempre, né? E a gente tenta se atualizar com as notícias, com a legislação. A gente precisa fazer isso. Mas, além disso, ir atrás de uma graduação, de uma pós-graduação, de uma especialização nesse nível também faz toda a diferença, né? Até pro know-how do escritório, né? Ter os contadores, né, pós-graduados, né, com mestrado, isso qualifica o trabalho, né? Isso, de certa forma, é um diferencial competitivo. Nossa, o meu contador é doutor em contabilidade, né? É outra coisa, né? Então, tem essa coisa de dar o peso para a profissão. Né? Sim. Beleza. Pessoal, um bate-bola rapidinho agora, um ping-pong. Ai, meu Deus, agora é a parte difícil. Só pra gente dar uma aquecida aqui, entrando já pros finalmente e tal. Luana, uma cidade no mundo. Paris. Iago? Barcelona. No Brasil. Pode ser Fernando de Noronha, não é uma cidade. Pode, sem problema. Sem problema, Fernando de Noronha. Pra mim, acho que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro retrata bem o Brasil, verão, calor, praia. Show. Não, tem que dar 3 opções agora na próxima. Tu sabe que... Desculpa, Marcelo. Eu tive um breve período que eu fiz um intercâmbio, 30 dias só, e aí convivi com árabes, com espanhóis, pessoas do mundo inteiro, e aí eles olhavam pra mim, mostravam a minha pele, que eu não era do Brasil. Né? Brasil, hot, beach, Copacabana. Então, a ideia do mundo, né, é que Brasil é beach e Copacabana, assim, a ideia é que a referência, desculpa, né, Marcelo. Não, eu ia fazer, a minha pergunta pra eles era se a gente ia adaptar, né, café, vinho ou mate? Ótimo. A gente pode colocar uma cervejinha junto? Coloca, temos 4 opções. É bem difícil, mas eu vou ficar com café por causa que é o que eu mais tomo, assim, todos os dias. Cervejinha, então. Né? Cerveja, perfeito. Dia ou noite? Dia. Grêmio ou Inter? Ai. Eu falei que eu e a Lu somos bem distintos. Inter. Grêmio. E aqui é gremista. Aqui é Grêmio. 3x1 pro Grêmio. Dale, tricolor. Dale. Praia ou serra? Praia. Já escolheu Rio de Janeiro antes? Serra. Então, mas eu falei Noronha antes, né? Então, praia também tem meu coração. Uma conquista que a contabilidade trouxe. Olha... Eu acho que tudo que a gente... Essa é complexa. Porque tudo que a gente como tem... A gente vem da família de contadores, tudo que a gente viveu, praticamente tudo que a gente viveu até hoje... Tudo que a gente veio da contabilidade. Então, praticamente todas as conquistas que a gente tem vieram através dos nossos pais, que já vivem esse mundo. A gente que está vivendo esse mundo está conquistando as coisas aos poucos. Então, é difícil escolher uma conquista que seja... E se fosse elencar, então, a família em uma palavra, que palavra seria essa? União. Com certeza. União. Legal. Agora a gente vai responder igual. Não, com certeza. Família alinhada é outra coisa, né? E eu acho que também a conquista da nossa liberdade de tempo, né? A liberdade da gente trabalhar aonde a gente quiser, Exato. Da forma como a gente quer, claro que seguindo toda uma referência, mas a gente tem essa liberdade. E também de viajar para os lugares que a gente quer conhecer, né? A gente gosta muito de viajar. Quem não gosta de viajar, não é mesmo? Então, a contabilidade nos propicia isso. O nosso trabalho, a gente precisa trabalhar com um propósito e de usar a receita financeira com viagens, inclusive, não é? Que legal que vocês conseguem externar isso, que para quem tá em dúvida, né, que vocês conseguiram conquistar essa liberdade, tu fez as tuas viagens, a contabilidade foi um instrumento que vocês utilizaram para conseguir tudo isso. Totalmente. E eu queria deixar registrado aqui, a gente já tá, uma pena que a gente já tá terminando, eu ia ficar a tarde inteira conversando aqui, adoro empresa familiar. Mas a importância, né, eu consigo enxergar em vocês, assim, uma solidez da família, sabe? Sabe aquela coisa de criança bem instruída na vida, que os pais, sabe? Porque... Pode largar solto que vai pro caminho certo. Eu noto uma serenidade em vocês, assim, uma tranquilidade, que isso é muito da interação da família. E às vezes o que falta nos negócios familiares
é essa integração. Vocês trouxeram palavras muito importantes aqui para negócios familiares, que são coragem, união, né? A família, o pai, a mãe, o patriarca, a matriarca, eles vão colocar coisas em vocês, marcas, que vocês vão levar para as gerações de vocês. Então, que quem está nos assistindo aqui em qualquer rede social, que eles inspirem. Eu estou me sentindo muito inspirado. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis empreender, sempre. Eu ainda não sei o quê, mas eu tenho um sonho de empreender. E eu tenho um sonho de, quem sabe, um dia ter uma coisa com meu filho. Um negócio com meu filho, inspirar ele de uma certa forma. E é inspirador como a família de vocês conseguiu isso de uma forma linda, de colocar os filhos no negócio, de vocês encontrarem o caminho de vocês sendo diferentes, talvez. Um mais técnico, né? Um muito mais comunicativo. Mas vocês acharam o caminho. Através da família, através da contabilidade. Olha aí o papel social da contabilidade. Diz que ela não é uma ciência social. Tem menor dúvida, menor dúvida. E isso é muito natural, né? Palavras clichês e tal. Criou isso, né? Veio falar isso. Não, surgiu, vocês viram. É o dia a dia, porque é o nosso comum mesmo. É o que a gente vive mesmo. E eu acho uma coisa bacana, quando eu escutei o Iago falando do carinho e da admiração que ele tem por você, e isso é recíproco, isso transparece, fica afastado justamente aquela coisa de um achar que um tá carregando menos peso que o outro, porque as brigas acontecem isso, né? Nós estamos dividindo, mas o trabalho todo é meu, e o outro irmão, outra irmã, enfim, então tá só, aí daqui a pouco vem cunhado, genro, aí começa, né, a ampliar, e aí começa, de novo, afeto, poder e dinheiro, digamos assim, né? Você tem muitas relações aí que precisam ser harmonizadas. Mas indo para o fechamento, e vocês falaram a idade, 30, 31, né? É muito jovem, tem muita história pela frente, tem muita coisa para acontecer. Eu queria voltar um pouquinho, né? Não com 15, 16, mas com 17, 18, 19. Se o Iago, vamos começar pelo Iago agora. A Luana começou várias vezes, vamos apertar o Iago, daí dá um tempinho da Luana. A Luana tem uns segundinhos para pensar um pouco mais. Vai ser a mesma para ti também. O Iago de 18 anos, ele conhecesse agora o Iago de hoje, o que ele ia falar? O que ele ia sentir? Essa é pesada, hein? Se ele o Iago de hoje conhecesse o de 18? Não, o 18, daquele jeito dele, sem saber como que o mundo vai caminhar e tal, ele viesse aqui pro futuro e desse uma espiadinha. Pudesse falar. E pudesse saber, meu Deus, olha aqui o que eu vou ser quando eu crescer. O Iago de 18, com certeza tinha muita incerteza, tava no escritório já, mas... Como a Lu falou, muitas coisas a gente fazia sem entender direito porquê daquilo ali. O Iago dos 18 encontraria e veria que muita coisa deu certo, que as coisas funcionaram como no trilho que deveria funcionar, e ficaria muito feliz, eu acredito. Bacana. Eu acho que a Luana, lá de 17, 18, veria que realmente a Luana se tornou uma contadora. Porque eu lembro que lá no começo, e até há pouco tempo atrás, assim, eu via no dia a dia, por mais que eu tivesse já formada, trabalhando ali, eu tava sempre esperando não, mas eu ainda não sou aquela contadora, aquela referência de contadora que eu imaginava, sabe? E há pouco tempo eu me dei conta mas eu faço tudo o que um profissional contábil que é referência, assim, pode fazer, e pelo contato dos clientes, né? E eu comecei a perceber isso, que de fato, sim, eu sou uma contadora. No começo tem aquela transição, assim, é estudante e depois se forma, é contador. Eu sou filha dele. Não, eu sou. Era filha do Gervásio e da Sandra, era irmã do Iago. Continuo sendo, mas eu sou a Luana contadora, sabe? Se apresenta como tal também, e que não é aquele estigma que as pessoas têm de um contador, né? Então, a gente consegue ser de formas variadas dentro da contabilidade, porque o nosso cliente precisa também disso tudo, e lá no escritório a gente une isso
para entregar para o cliente essa experiência completa, né? Digamos Sim. assim, por mais que a pessoa chegue sem saber o que ela vai esperar de um contador. Não, e sabe o Perfeito. que é importante, assim, aproveitar o gancho? A representatividade do empoderamento feminino na área. A tua fala, né, que influencie mais e mais meninas a se empoderar, a assumir cargos de gestão, romper as barreiras, né? A gente sabe que a gente tem o sexismo dentro das empresas, onde muitas vezes os grandes cargos de liderança estão ocupados por homens, né? Então, mulheres preparadas, engajadas para mudar esse cenário. Porque são posturas como a tua, certo? São ações como as tuas que mudam esse cenário, que vão abrir portas para que outras meninas que estão lá no interior, que talvez assim, tá naquela assim, ai, mas eu já tô... Por exemplo, acontece aqui, 17 anos, já aconteceu um caso aqui, que era assim, há 17 anos, 4 anos noiva. Eu disse, não, só um pouquinho. Tu tem 17 anos e tu tá 4 anos noiva? Tem um mundo para ti de opções. Não que o casamento seja uma coisa que pode ser que agregue muito, mas ela tem tantas possibilidades, ela tem tanto crescimento, ela tem tanto engajamento e poder para construir ali, que ela precisa desse exemplo de empoderamento, né? Por exemplo, de construir uma trajetória profissional, de ser a contadora. Tu é a Luana, a contadora, a referência para os teus clientes. E esse empoderamento é a tua postura. Então, que sirva, né, para influenciar aí quem tá na dúvida, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai conseguir sim, olha a Luana aí, né? Sim, Temos dois fantásticos exemplos, fantásticos. Pessoal, eu tenho que agradecer muito, né, num sábado chuvoso, né, terem participado conosco, terem aceito esse desafio, né, eu me recordo quando eu escrevi o WhatsApp pro Iago, não, vou ver com a Mana e tal, e foi assim muito rápido, em questão de pouco tempo, é só a gente ajeitar a agenda, ver, um vem de Candelária, um vem de Santa Maria, a gente vai, né, vai ser de manhã. Em Santa Maria. Exato. Até por ser uma novidade, né? Então vamos passar por esse podcast aí, vamos ver como é que vai ser a experiência. Exato. Eu acho que tem Mais isso, clientes, estar mais aberto, visibilidade. estar aberto certeza. para o novo. Eu acho assim, muito do que o pessoal depois reclama, como... Eu acredito em Deus, acho que Deus ajuda e tal, mas também passa o cavalo, assim, às vezes vem o salvamento e a pessoa não agarra, diz, Deus mandou lá uma ajuda para ti, mas tu não te agarrou, tu não pegou, né? né? Tu não pegou, então as oportunidades aparecem, às vezes dá certo, às vezes a gente não desempenha tão bem como a gente imaginava, mas vocês entregaram tudo. Vocês entregaram tudo, me inspiram e tenho certeza que inspiram muitos jovens. Obrigado de coração. Marcelo, queres fazer algumas considerações? Eu só quero agradecer, né? Espero que vocês tenham muito... Que a gente ouça muito falar de vocês, que ouça falar do escritório de vocês. Quero agradecer que vocês dois inspiraram aqui. Espero que cada view que a gente tenha nesse vídeo aqui, depois que ele estiver nas redes, que a gente consiga enxergar jovens que se inspiram na história de vocês. E talvez que a gente consiga chegar naquelas empresas familiares que também talvez não estão tão entrosadas, ou não estão em harmonia, que é possível a gente ter uma harmonia familiar, uma dinâmica saudável, né? Eu me senti inspirado com a história de vocês. Eu quero agradecer muito vocês terem compartilhado esses momentos tão íntimos conosco. Espero que a gente consiga influenciar um monte de jovens aí que talvez estão naqueles anseios que são normais da idade, né? Mas natural, com bons exemplos. Muito obrigado por Nós que agradecemos, ficamos muito felizes de poder compartilhar, de vocês terem lembrado do nosso nome, né? E sempre que precisar, a gente está à disposição. Agradeço de coração o Eloy, o Marcelo pelo convite, a gente fica muito honrado. A gente trouxe um mimo do escritório. Ai, olha aí, tio. Como eu faço para entregar? Não quero desfazer. Muito obrigado. Vou ter que dar uma... Como funciona. Obrigado. Te dou mais um abraço. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Valeu, Luana. Olha aí. Vamos fazer, depois a gente abre certinho para mostrar. Vou segurar o meu, que vai que o Eloy leva. Muito bem, pessoal. Vamos fechando mais um episódio do Lucrativamente, esse nosso podcast do curso de Ciências Contábeis da ANF, Antônio Meneghetti Faculdade. Muito obrigado por terem estado conosco, independente de ser no carro, ser no sofá, ser de dia, ser de noite, no momento que vocês puderem assistir, puderem ouvir, curtam, compartilhem, critiquem, elogiem, divulguem. Nós estamos fazendo. Talvez a gente não esteja fazendo tão certo,
mas estamos entregando tudo o que nós queríamos entregar. Continuem conosco e até o próximo episódio. Tchau, valeu! Tchau, pessoal, abração! Até mais!